Sabe, tem uma palavra para compartilhar com você hoje. O tema dela é permaneça firme. Tempos de dificuldade e inconstância, tempo de incertezas, essa palavra precisa vir para o nosso coração como uma flecha que encontrou o destino certo. Permaneça firme. E é isso que eu quero liberar sobre você. Permaneça firme, mesmo que tudo diga que não. Permaneça firme, mesmo que algumas coisas se levantem contra você. Permaneça firme, mesmo que haja medo ao teu redor. Não pode haver medo dentro de você. Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que vem ao nosso redor. Maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Permaneça firme. Talvez você esteja perguntando: pastor, o que eu preciso fazer para permanecer firme? Sabe, tentei pregar a mensagem inteira hoje de manhã, não consegui. Eu quero compartilhar algumas chaves que a gente não compartilhou hoje de manhã, hoje à noite também. A primeira coisa que eu quero compartilhar é que você vai precisar de coragem. Irmão, a presença está tão forte aqui que o Dani não está nem conseguindo ministrar. Tem pessoas aqui tocadas e eu creio que Jesus vai surpreender você nessa noite também. Deixa Deus ser Deus, irmão. Abra o seu coração. Sabe, você vai precisar de coragem. Jesus precisou de coragem para iniciar o seu ministério. Antes de Jesus fazer os primeiros milagres, a Bíblia diz que ele é batizado. Depois que ele é batizado, uma voz do alto diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. Jesus não havia feito nenhum milagre relatado na Bíblia até aquele momento. Deus está ensinando para a gente: ei, se acalma. Meu prazer em você não está naquilo que você faz, mas está em quem você é. Você é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Jesus acaba de ouvir isso e ele se retira, 40 dias de jejum e oração, sendo impregnado pela palavra de Deus. E eu creio, irmão, que naquele momento Deus estava encorajando Jesus, dizendo: filho, você vai precisar de coragem. Vai precisar de coragem para enfrentar toda a retaliação. Você vai precisar de coragem para enfrentar os levantes. Você vai precisar de coragem para em alguns momentos em que tudo vai se levantar, você permanecer. Filho, você precisa de coragem para enfrentar o mundo, mas tem de bom ânimo, você vai vencer o mundo. Ao terceiro dia você vai ressuscitar. A palavra que foi liberada desde o princípio vai se cumprir. A criação não vai se perder, porque ao teu sacrifício nós seremos reconectados. Então você precisa de coragem. Dani, eu preciso de você também, mano. Vamos junto. Jesus precisou de coragem antes de começar. Mas sabe o que é interessante? Jesus precisou de coragem também antes de enfrentar a cruz. O que Deus está nos ensinando é que antes de começar e antes de finalizar, Jesus sempre foi buscar em um mesmo lugar tudo aquilo que ele precisava. E essa chave vai gerar vida em você. Ei, olha para mim. Antes de começar e antes de se entregar, Jesus precisou de coragem. Ele buscou no mesmo lugar. Quando Jesus começa o ministério, ele vai para o deserto, em secreto busca no Pai. Jesus sai do meio da multidão e vai ouvir do Pai aquilo que ele precisa no momento mais difícil. Talvez se te falta coragem, desculpa dizer, mas talvez possa estar te faltando intimidade em primeiro lugar. Intimidade faz com que eu ouça a voz do meu Pai, e é a voz do meu Pai que me dá coragem para permanecer de pé. Pastor, eu quero ter coragem. Como que isso acontece? Não vem através de palavras otimistas, não vem através de circunstâncias ou promessas de homens. Toda palavra que é liberada de Deus para nós nos dá coragem para permanecer. Jesus, antes de começar e antes de se entregar, fez algo, e ele estava dizendo para a gente: olha, vocês precisam olhar o que eu faço para entender que isso não é em vão, é um princípio. Quando tudo se levantar contra você, se esconda em Deus. Existem pessoas que quando pecam, fogem de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você errou, se você pecou, se você está cansado, se você está pensando em desistir, não fuja de Deus, corra para Deus, não corra dele, corra para ele, se esconda nele, confia nele, descansa nele. Você vai encontrar refúgio para a tua alma. Você vai encontrar energia para você permanecer de pé. Tem dias que você vai falar: tudo que eu menos queria era sair de casa, mas Deus vai falar: ei filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Sabe, nesses dois momentos Jesus está ensinando um segredo para a gente: sai do meio da multidão e corre para perto de mim. Que eu quero te lembrar, irmão, que Jesus precisou enfrentar momentos difíceis também para ter você de volta. Então eu quero te encorajar: quando os momentos difíceis vierem, não deixe que eles sejam um ponto final na tua história. Não importa se o momento é desafiador, existe um Deus que já venceu todos os desafios.
Não importa se o momento é incerto, existe um Deus que já nos encheu de todas as certezas. Quais são as certezas que eu tenho em Deus, pastor? A certeza que eu tenho em Deus é que em Cristo eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A certeza que eu tenho é que aquilo que habita em mim é maior do que aquilo que vem contra mim. A certeza que eu tenho em Deus é que quando eu liberar uma palavra, a criação precisa se curvar diante da palavra que foi liberada. Porque desde o princípio foi assim com meu pai: disse Deus e tudo se fez, e disse Deus e tudo se fez, e disse Deus haja luz e houve luz, e disse Deus haja separação entre a porção seca e a molhada, e houve separação, e disse Deus, ei, o que eu vim nessa noite fazer é, dentro da autoridade que há no nome de Jesus, liberar o haja de Deus sobre você. E disse Deus, seja fértil, e disse Deus, seja curado, e disse Deus, seja liberto, e disse Deus, resplandece, desperta tu que dormes. E disse Deus, coloca-te de pé, e esquece o que passou, existe algo novo. Deus está dizendo para pessoas: ei, veja, eu estou fazendo coisas novas. Existem coisas novas para serem liberadas sobre nós. Agora tem momentos que são difíceis, tem momentos de dúvida, e eu amo isso. Tem momentos em que a gente não sabe muito bem para onde as coisas vão e o que vai acontecer, e em muitos momentos como esse, a gente acaba questionando Deus. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que dessa forma? Por que? Irmão, entenda isso. Existem momentos que Deus nos questiona também. Mas sabe o que eu acho poderoso? Preste atenção, vem junto comigo. Tem algum incendiário aqui, pelo amor de Deus? O que eu acho poderoso é que todas as vezes na história da criação em que Deus fez uma pergunta para a criação, Deus não precisava da resposta, Ele já tinha. Quem precisávamos éramos nós. Quem precisa de uma resposta quando Deus te pergunta algo é você, Ele já tem. A palavra está dizendo: tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus venceu, você vai viver e vai vencer também, se estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, nada vai te paralisar. E talvez alguém nesse exato momento está ouvindo Deus perguntar: ei filho, por que você cogitou desistir se eu nunca desisti de você? Por que você pensou em parar se eu nunca te disse para parar? Por que você tem dúvidas a respeito do teu amanhã se eu disse que o teu amanhã pertence a mim? Por que você está preocupado com aquilo que vai comer ou beber, ou aquilo que vai vestir, se eu já declarei que até os lírios do campo são cuidados por mim, nada vai faltar sobre a tua casa. Aí, a palavra de hoje é permaneça firme a despeito dos seus gigantes. E eu nunca falei tanto sobre gigantes, mas eu nunca vi tantos gigantes, irmão. Eu nunca falei tanto sobre esperança, mas talvez nesses últimos anos, dos momentos que eu já vivi, que eu já pastoreei, esse é um dos que eu vi mais necessidade de trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Na dinâmica do céu, existe o nosso passado, mas para Deus ele não existe mais. Existe o nosso presente, é o que a gente está vivendo exatamente hoje, e existe o nosso futuro. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando Deus liberou uma palavra para o teu futuro, Deus já está no teu futuro, Ele só está esperando você chegar lá. E como eu chego lá? Permanecendo firme, não recuando, continue avançando, receba coragem de Deus, se esconda em Deus. Ei, você está cansado? Se esconda em Deus. Você pecou? Se esconda em Deus. Você está se sentindo coagido? Se esconda em Deus. Existe em Deus refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Certamente descansaremos se fizermos dele a nossa segurança. Certamente os nossos inimigos nos buscarão, nos procurarão, mas não nos alcançarão, se fizermos do Senhor o nosso abrigo, se fizermos do Altíssimo a nossa fortaleza. Você está pensando em jogar algumas coisas para o alto, em desistir de algumas coisas, em tentar do teu jeito, em assumir o controle, e Deus está falando: ei filho, descansa, você está a alguns passos do maior romper da tua história. Deixa eu ser Deus sobre a tua vida, deixa eu cuidar de você, deixa eu guiar você, deixa eu liberar a palavra de vida sobre você. Sabe, toda crise, e sem dúvida alguma o momento que a gente está vivendo parece com uma para alguns, ou talvez já seja instalada como uma para você. Toda crise carrega sementes de milagres, toda crise carrega oportunidade da gente acessar o sobrenatural. O ano em que você quase quebrou, eu quero declarar, vai ser o ano em que você vai experimentar o favor de Deus surpreendendo as tuas finanças. O ano em que o teu casamento quase acabou, vai ser o ano em que Deus vai tocar na tua casa e vai restaurar a tua família. O ano em que os seus filhos quase se perderam, vai ser lembrado como o ano em que os seus filhos voltaram para os caminhos do Senhor. O ano em que o medo se alastrou, vai ser um ano em que você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Sabe outra chave que eu quero compartilhar com você? É que para permanecer firme a gente precisa entender
uma realidade que Jesus liberou sobre nós. Existe poder no nome de Jesus para liberarmos novas realidades também. Sabe, uma das coisas que a gente precisa ressignificar é que o ministério de intercessão, o poder da intercessão, não é algo específico para alguns. Intercessão significa entre sessões, ou seja, aqueles que ministram entre os céus e a terra. É por isso que eu não consigo dar nada de Deus se eu não receber nada de Deus, porque a gente no secreto ouve o que Deus quer falar e nos púlpitos compartilha aquilo que Deus falou. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Jesus se recolhia, Jesus tinha autoridade dos céus porque tinha tempo com os céus. Grandes homens tinham autoridade dos céus porque tinham relacionamento com os céus. Então entenda, a intercessão é vivermos entre sessões, entre os céus e a terra, nos apossarmos das realidades dos céus e trazemos isso e colidimos violentamente com as realidades ao nosso redor. Não existem doenças nos céus, então não vai haver na minha casa também. Não há miséria no céu, não vai haver na minha casa também. Não há crise no céu, não vai ter crise na minha casa também. Não existe falta no céu, não vai ter falta na minha casa também. Há poder no nome de Jesus para liberar destinos agora. Eu declaro aonde você estiver, a vida de Deus trazendo vida sobre você, a vida de Deus renovando você, avivando você. Jesus disse em Mateus 18, disse: olha, eu digo a verdade a vocês, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Eu também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Jesus está dando 2 chaves para a gente. A primeira é: você tem poder dado por mim para dizer como as coisas vão ser. Tem muitas crises nossas que eu acredito que Deus fala: olha, vocês perecem por falta de conhecimento, as dúvidas que vocês têm eu já respondi. Pais de família perguntando: Deus, como vai ser? Aí Deus está dizendo: você que vai dizer, porque eu já dei autoridade para você desligar e ligar aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Presta atenção nisso. O segundo princípio que está muito claro aqui é que ele está dizendo: existe poder na concordância. Quando vocês concordarem a respeito de algo, algo vai acontecer.